Uma boa tarde a todos, Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma edição do Santuário Nossa Senhora Imaculada Conceição, do Turvo. E hoje é um grande dia, É o dia de Santa Catarina de Sena, uma das grandes padroeiras da nossa igreja. E Santa Catarina de Sena é uma santa que aqui no Brasil não é tão conhecida, Então a gente vai escutar hoje falar um pouco quem é Santa Catarina? Por que Santa Catarina se tornou doutora da Igreja? Por que Santa Catarina é tão grande para a nossa Santa Igreja Católica? Santa Catarina nasce na Itália, numa cidade do norte da Itália chamada Siena, em 1347. Ela é filha de diácono e a sua mãe se chamava Lapa. Com apenas 5 anos, já começam a sua devoção a Maria Santíssima e ao Nosso Senhor. Então, já com 5 anos, na casa dela tinha uma escadaria, no topo da escada tinha uma imagem de Nossa Senhora. Então, todos os dias, Catarina subia degrau por degrau, rezando a Ave Maria, uma Ave Maria por degrau. Então, assim começa a grande devoção que ela tinha a Nossa Senhora. Quando ela tem 6 anos, completa os seus 6 anos, ela tem uma visão de Nosso Senhor. Então, ela vê a sede, Nosso Senhor sentado num trono, vestido com as roupas pontifícias, E junto com Nosso Senhor estão São Pedro, São Paulo e São João Evangelista. Nosso Senhor não fala nada, simplesmente olha a Catarina, sorri para ela e nisso, o que acontece? Ela estava indo para a casa da irmã dela com o irmão. Quando ela tem a visão de Nosso Senhor, ela fica como se estivesse em êxtase, vendo Nosso Senhor com os santos, e o irmão dela não percebe que ela parou e continua andando. Então, quando o irmão dela chega lá na frente e vê que Catarina ficou para trás, ele grita: "Catarina, vamos!" E Catarina não tem nenhuma reação, então ele vai perto de Catarina e lhe pergunta: "Catarina, o que aconteceu?" E Catarina olha para ele e fala: "Eu estou vendo Nosso Senhor, você não está vendo?" E o irmão não vê nada. E quando ela volta o olhar para onde ela estava vendo Nosso Senhor, ela não o vê mais. Então ela começa a chorar desconsolada, como que aquela distração do irmão dela tirou ela daquela visão e ela não via mais Nosso Senhor. O interessante, é que a partir dessa visão a vida de Catarina muda. O que acontece com a vida dela, Em pouco tempo, Catarina se destaca já das outras meninas de sua idade, na maneira de ser e também nas virtudes que apresentava. A partir deste fato, Catarina foi inflamada pelo fogo do amor divino. Teve a inteligência iluminada, de modo que todas as suas ações estavam de acordo com as normas do Evangelho. Foi então que o Espírito Santo lhe deu a graça de conhecer o grau de pureza necessário para agradar a seu Criador. E ela então desejou ardentemente poder agradar Nosso Senhor com o maior tesouro que ela tinha, que era a sua virgindade. Fazendo então neste dia uma longa oração, Santa Catarina fez a Deus a consagração de sua virgindade, com as seguintes palavras, se dirige a Nossa Senhora: "Prometo a teu filho e prometo a ti não aceitar jamais outro esposo, e conservar-me com todas as forças da minha alma, pura e sem mancha." Catarina, neste então, não tinha ainda 10 anos de idade. Quando Lapa, mãe de Catarina, começa a querer arranjar um matrimônio para ela, Catarina revela então para a mãe que ela tinha feito um voto e que por causa desse voto, ela não ia poder se casar com um homem desse mundo. Então é aí que a mãe de Catarina entra numa cólera terrível e ela não aceita de jeito nenhum que a sua filha não vai se casar, que sua filha vai se tornar uma consagrada. Então, ela junta toda a família e contra Catarina todos começam a falar que ela tinha que se casar e tudo mais. E Catarina fala que ela não pode quebrar o voto que ela tinha feito a Nosso Senhor na sua infância. Então, a mãe de Lapa determina como castigo que ela fique como a servente da casa, se torne a empregada dessa casa. Então, Santa Catarina perde todos seus direitos de filha, então seu quarto, suas coisas, ela não tem mais direito a nada. E se torna simplesmente a serventa da casa, a empregada dessa casa.
Bom, depois de um tempo, o seu pai vê como Catarina se resignou a esse ofício, né? Esse castigo, entre aspas, que Lapa coloca à sua filha, de nenhum modo a tornou-a mais triste, tornou menos devota, tirou a sua vida de oração, senão que muito pelo contrário, fez com que ela crescesse muito na piedade e na humildade também por causa disso. Então seu pai, vendo que ela crescia cada vez mais em virtude, junta toda a família e fala para toda a família nessas palavras: o Senhor nos guarde de seguir nos opondo à resolução que ele a inspirou. E continua dizendo a Catarina: cumpra, minha filha, o voto que formulaste e faça tudo o que o Senhor te inspire. E de agora em diante, ninguém mais vai se opor a isso. Então, o pai de Catarina, que já conhecia a grande virtude que tinha sua filha, já tinha acompanhado em vários momentos de sua vida o quão próxima de Deus ela era, como por exemplo, um dia ele entra no quarto de Catarina e Catarina está ajoelhada rezando. Então ele vê que sua filha resplandecia e que sobre a cabeça dela estava uma pomba. Mas todo o quarto estava fechado, não tinha como ter entrado algum passarinho ali. Então o pai pergunta para Catarina: Catarina, de onde entrou essa pomba branca? E ela responde que não tinha visto nenhuma pomba branca, que não sabia do que ele estava falando. Então o pai entende que aquilo era um sinal de Deus, que sua filha era uma escolhida para o seu serviço. Bom, então, com a permissão de seu pai, Catarina se consagra às Irmãs da Penitência de Santo Domingos, né, que era uma congregação fundada por Santo Domingos. E é então que começa a sua vida de intimidade com Deus, né? Aí começa propriamente a vida mística e esponsal de Catarina com Nosso Senhor. Então aí eu vou destacar 3 pontos da vida de Catarina, né? Primeiro, a sua morte mística, depois, quando ela recebe os estigmas, e por último, o seu trabalho apostólico, né? Todo o trabalho que ela fez em prol da igreja e de seus filhos. A vida de Catarina é repleta de fatos extraordinários. Um deles foi a sua morte mística. Ela teve a graça de estar no céu por 4 horas, e depois o Senhor a torna para a terra com uma grande missão. Todos esses fatos da vida de Catarina foram retirados da biografia de Catarina, que foi escrita por Raimundo de Capua, que é beato e que era o diretor de Catarina. Então, tudo que ela relatava a ele escreveu da vida dela. Então, esse livro é o livro mais fiel da história de Santa Catarina. Então, ele conta para o seu diretor, Raimundo de Capua, nessas palavras: minha alma penetrou num mundo desconhecido e viu o prêmio dos justos e o castigo dos pecadores. Tenho a certeza de que vi a essência divina e por isso sofro tanto ao ver-me de novo presa ao corpo. A salvação do meu próximo é a causa disso. Se eu amo tão ardentemente as almas, cuja conversão o Senhor tem colocado em minhas mãos, é porque me custaram muito caro. Me separaram de Deus, me privaram do gozo de sua glória por um tempo que ainda me é desconhecido. Então, olha que grande missão Catarina recebeu de Deus, né? Ela esteve no céu, ela viu a beleza de Deus, via Deus face a face e teve que tornar o mundo. Imagina a tamanha tristeza tinha em sua alma. Imagina você contemplar a maior beleza do mundo e de repente se ver privado dela. Então, isso consistiu na maior penitência da vida de Catarina, ter sido separada propriamente de Deus. Depois, Catarina recebe os santos estigmas. Um dia ela estava na sua casa rezando e ela sente um firme desejo de rezar pelo seu diretor espiritual, Raimundo de Capua. Então ela começa a rezar por ele e enquanto ela reza por ele, seu diretor está na igreja e ele sente um fervor muito forte, um desejo muito forte de rezar e ele não entende de onde vem aquele fervor todo, porque ele não estava em propriamente condições de ter tão grande fervor. Então ele vê que é algo divino, mas ele não entende de onde vem todo esse fervor que ele sente. Então uma das irmãs que estava com Catarina se divide a igreja onde estava o padre e diz a ele: Padre, Catarina esteve rezando pelo Senhor em tal momento. E ele se dá conta de que era o exato momento em que ele sentiu aquele grande fervor. Então ele vai falar com Catarina e pergunta para ela o que aconteceu,
Catarina lhe conta, né, que ela estava pedindo pela salvação de sua alma e queria que o Senhor lhe garantisse que ele seria salvo, pedindo uma grande prova. Então, nosso Senhor prometeu a Catarina, sim, Raimundo de Capua será salvo, mas ela ainda queria uma prova. Então Deus lhe disse: estende sua mão, minha filha. Ela a estendeu. Então, pegando um grande prego e colocando a ponta no meio da mão de Catarina, o apertou com tanta força que parecia que a mão tivesse sido traspassada. Isso lhe causou constante dor, porém ninguém podia ver a marca de suas mãos. Ou seja, é como se ela tivesse recebido um estigma, mas ninguém via, ela só sentia muita dor naquele lugar. Em outra ocasião, enquanto rezava, Catarina viu o Senhor. Aí ela conta nessas palavras: vi suas 5 chagas, e delas saírem raios de cor de sangue, que transpassaram meus pés, minhas mãos e meu coração. Eu entendi o mistério e exclamei: ó Senhor, te rogo que estas cicatrizes não apareçam exteriormente em meu corpo. Ou seja, Santa Catarina aceitou receber os estigmas, mas ela não queria que ninguém os visse, por medo também do que diriam o povo, né? Toda a comoção da cidade. Então ela pede essa graça de que tenha as dores do estigma, compartilhe da paixão de Nosso Senhor, mas que esses estigmas não sejam vistos. Então, assim que Catarina recebeu os estigmas, como São Francisco, Santo Padre Pio, sentia as mesmas dores, sofria as mesmas dores que Nosso Senhor, mas isso não era visto exteriormente, né? Ela só sentia. Assim o Senhor lhe concedeu. Seus estigmas não eram visíveis, mas como ela relata: sinto uma dor tão violenta nestes lugares e sobretudo no coração, que parece que não poderia viver, senão que por um novo milagre do Senhor. Como que o Senhor a sustentava em meio a todas essas dores. Bom, aí vai falar um pouquinho do trabalho apostólico de Catarina, né? Como que ela trabalhou pela salvação das almas, já que ela voltou à Terra para esse trabalho, né? Santa Catarina, primeiramente, ofereceu todas as dores que sentia, né? E era também uma mulher muito penitente. Se dedicava a muitas penitências, tanto no comer, tanto no trabalho, era muito esforçada e sempre oferecia todos os seus sacrifícios ao Senhor. Então, na cidade havia uma leprosa chamada Teca. Então, todo mundo ficou sabendo dessa leprosa e ela já estava muito mal. Então, os moradores da cidade queriam tirá-la da cidade, porque ela já estava tão mal que dava repugnância de ver o aspecto que ela tinha. Então, Catarina, sabendo da história, sabendo de Teca, ela vai ao encontro dessa mulher e ela se oferece para cuidar dela. Quando Catarina encontra, Catarina realmente vê que o aspecto dela era realmente repugnante, mas Catarina vê nela, mais do que uma pessoa doente, uma filha de Deus. Então, Catarina se dedica com todas as suas forças ao cuidado dessa senhora. Então, Catarina vai todos os dias, cuida das suas feridas, dá banho nela, cuida dela. Porém, o demônio, que sempre perseguiu Catarina desde sua infância, usa dessa senhora para tentar tirar Catarina do caminho da perfeição. Então, Catarina, cuidando da senhora, e essa senhora começa a achar, com muito orgulho, que Catarina deve fazer esse trabalho por ela, que não é um serviço de caridade, senão que é uma obrigação de Catarina, que ela faça isso por ela, é o mínimo que ela poderia fazer. É aí que Catarina faz todo o esforço para sobrepassar a caridade, né? Para ser uma caridade realmente divina, né? Que todo o seu serviço seja voltado somente a Deus, apesar da ingratidão do irmão. Então, Catarina, cuidando dessa senhora, essa senhora começa a falar muitas blasfêmias a respeito dela. Começa a dizer que ela está fazendo mal, que ela não cuida bem dela, e começa a fazer várias injúrias a Catarina. E nenhuma dessas injúrias a entristece, mas pelo contrário, a tornam mais humildes. Isso é interessante na vida de Catarina, porque muitas vezes na nossa vida, quando acontece algo conosco, algo de ruim, alguma provação, alguma situação difícil, a nossa tendência é esmorecer,
né, é ficar triste, é achar que Deus nos esqueceu, mas pelo contrário, tudo depende da forma como nós recebemos as coisas, porque o demônio estava tentando Catarina por permissão dele. Deus o permitiu para que Catarina subisse a um novo grau de perfeição, a um maior grau de caridade e de humildade. Então Catarina, muito dócil à vontade de Deus, sempre aceitava todas as injúrias que faziam a ela e buscava sempre cuidar cada vez melhor dessa enferma. Até que um dia, Catarina, cuidando de suas feridas, sente tamanha repugnância das feridas daquela senhora, que ela limpa as feridas da senhora, molha o pano numa bacia com água e o torce. Então, num dado momento, Catarina sente muita repugnância, sente muito nojo daquilo, e para vencer o seu corpo e a sua repugnância, ela bebe daquela água. Imagina, só de pensar numa coisa dessa para nós é repugnante, né? E Catarina conta depois ao seu diretor que quando bebeu daquela água, ela nunca tinha sentido algo tão doce e tão saboroso em sua vida. Porque o Senhor, de certa forma, a queria provar na sua entrega total a Ele, né? Se Catarina realmente poderia sobrepassar a qualquer sentido humano, a qualquer coisa e repugnância humana, se nada impediria da sua união com o Senhor. Então, vendo isso, a enferma, né, ela se converte, ela tem uma graça especial da conversão, e até o fim de sua vida, Catarina esteve ao seu lado, cuidando dela, até a sua morte. É um grande exemplo de Catarina. Depois, uma outra enferma de quem Catarina cuida, que é uma das irmãs da penitência, uma de suas companheiras, que também é atormentada pelo demônio e é usada pelo demônio como instrumento de provação a Catarina. Então, essa companheira de Catarina começa a maldizer Catarina. Então, ela começa a maldizer Catarina na coisa que ela mais tinha, o seu maior tesouro desde sua infância, que era a sua pureza. Então, começa a falar contra a pureza de Catarina. A história se espalha por toda a cidade de Sena, e Catarina, muito humilde, não falava nada do assunto, não falava nada contra a irmã, e pelo contrário, continuava com muito zelo cuidando da saúde dessa irmã. Até que um dia, Catarina, numa profunda oração, pede pela conversão dessa irmã, e Deus concede a graça de que essa irmã se converta e que mostre a todos a verdade. Então ela conta a todas as irmãs e aos padres dominicanos que o que ela estava dizendo era mentira e que Santa Catarina verdadeiramente era muito querida por Deus e era uma verdadeira esposa de Cristo, com um exemplo de sua vida. Bom, isso no trabalho, né, com os enfermos, Catarina prezava muito. Porém, Deus pede algo muito grande a Catarina. Catarina era analfabeta, não sabia nem ler nem escrever. E Deus, que usa dos pequenos para confundir os grandes, usa de Catarina para fazer uma das maiores reconciliações da igreja, né? Na época de Catarina, a igreja passou por muitas tribulações, né? Todos sabemos que a sede da igreja de Cristo é Roma, né? Onde está o túmulo de Pedro, sob Pedro, né? Está o Vaticano. Então, com muitas tribulações naquela época, muitas brigas entre famílias de nobres da época, a segurança do Papa ficou comprometida. E é então que o Papa se vê obrigado a fugir de Roma e mantém a sua sede em Avignon, na França. Então, o que acontece? Com toda a briga da nobreza, quando é eleito o Papa Clemente V para o papado, ele muda o seu papado para Avignon, na França, e permanece ali o papado por 70 anos. Ou seja, 70 anos Roma ficou vazia, sem o Santo Padre, sem o Vigário de Cristo. Então, outros santos tentaram fazer reconciliação sem êxito, e é então que Catarina, tanto tempo depois, durante o papado de Gregório XI, em 1370, Catarina começa as suas tentativas de convencer o Papa a voltar a Roma. Foi a maior empresa da vida de Catarina, né? Estar entre os grandes, falar entre os cardeais, falar diretamente ao Papa em nome de Cristo, ela sendo analfabeta, não conhecendo muita coisa, mas confiando de que se Deus pedia isso para ela,
e ela era fiel à vontade de Deus, Deus concederia todas as graças para que isso acontecesse. Bom, então em 1376, ela vai até Avignon, convidada pelo Papa, porque neste intermeio, Catarina escreve várias cartas ao Papa, exortando o Papa a fazer uma reforma na igreja, a voltarem aos bons costumes, que o Papa insista na santidade dos sacerdotes, que sejam bons, que renunciem às riquezas do mundo, que se dediquem somente a Cristo. Naquela época a igreja sofria muita corrupção. E Catarina insiste tanto nisso que o Papa manda chamá-la, ele quer vê-la pessoalmente. Então, quando ela chega para falar diante do Papa, o Papa recebe e ela diz as seguintes palavras, com muita coragem. Ela fala assim: não se lembra o Senhor da promessa feita pelo Senhor quando ainda era cardeal? O Senhor prometeu diante de Deus que voltaria a sede de Pedro a Roma, se isso dependesse somente de vós. Então, o Papa fica assustado, porque não tinha como essa mulher simples de 29 anos saber algo que ele tinha prometido quando ainda era cardeal. Então, o Papa vê claramente nessa frase de Catarina que é de Deus, ela é um instrumento forte de Deus, e ele, desde então, começa a escutar todos os conselhos que Catarina lhe dava. Então, Catarina ajuda muito o Papa no discernimento de voltar ou não para Roma, porque todo o clero, todos os cardeais estavam contra a volta do Papa a Roma, porque achavam perigoso, por diversas... cada um tinha a sua opinião, mas Catarina consegue convencê-lo de que o seu retorno a Roma era o ideal, porque ali era a sede de Pedro, a sede onde Cristo quis instituir a sua igreja. Então, em 1376, no dia 13 de setembro, o pontífice começa a grande viagem de volta a Roma, onde chega aos 17 de janeiro de 1377. Catarina, então, tendo cumprido a sua missão, porém ainda rezando pelas grandes tribulações que aconteciam em Roma, se oferece inteiramente ao Senhor como vítima, pela igreja e pelos seus fiéis e pelo sumo pontífice, a quem ela tanto amava. Então, Catarina, já no fim de sua vida, segue firme nas orações e no oferecimento de si, mostrando a alegria de ter dado a vida por Cristo e por sua igreja. Pronuncia então as suas últimas palavras no dia 29 de abril de 1380. Bom, para terminar a vida dessa grande santa, gostaria de ler uma frase que ela escreve. Depois ela não sabia escrever, mas Deus lhe concede a graça de que ela aprende a escrever sozinha, mas depois muitos de seus escritos são ditados. Então ela escreve o Diálogo da Divina Providência, que é um dos seus maiores escritos, é um escrito riquíssimo, aqueles que puderem lê-lo, eu recomendo. E ela fala assim, em um dos seus escritos: se quereis manter a paz da alma, despojai-vos de vossa vontade, que é a causa de todos os vossos sofrimentos, para revestir-vos da doce vontade de Deus, e assim possuireis a vida eterna. Ou seja, o grande segredo da nossa santidade é renunciar à nossa vontade e seguir propriamente e somente a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo em tudo que Ele tem para nós. Então, que Santa Catarina nos conceda a graça de crescermos no amor à Santa Igreja de Cristo e ao Santo Papa, e que possamos, nestes tempos difíceis, oferecer nossos sacrifícios pelos nossos pastores e pela nossa Santa Igreja. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.